Você acredita que o modelo tático ainda é aquele sistema que você coloca lá num quadro tático como um sistema 4-4-2, 4-3-3? Então deixa eu te contar uma coisa. O futebol moderno já deixou esse pensamento para trás faz muito tempo. Hoje, o modelo tático é o DNA do seu time. É o que separa aquele treinador que simplesmente escala os seus jogadores daquele treinador que realmente constrói um sistema vencedor. Nesse vídeo, eu vou te mostrar uma aula onde eu digo todos os modelos táticos que um treinador vencedor precisa dominar, com exemplos práticos, vantagens, dificuldades e armadilhas que ninguém te conta. E no final, eu vou te passar um exercício simples que você pode praticar com a tua equipe no próximo treino. Vamos lá então iniciar a nossa aula exclusiva, modelo tático futebol que todo treinador deve conhecer, precisa conhecer em 2025. Eu vou então agora compartilhar a tela do computador e mostrar aqui, começar a mostrar aqui a nossa aula de hoje. Então aqui, ó, o objetivo da aula de hoje é dar ao treinador uma visão ampla dos principais modelos táticos do futebol moderno, entendendo não apenas suas disposições numéricas, os famosos números do esquema, mas sim os conceitos de jogo que sustentam cada modelo. Então, esse é o nosso objetivo dessa aula de hoje. E o que é um modelo tático? O modelo tático não é apenas um número no quadro, um 4-3-3, um 4-4-2, enfim, qualquer tipo de formação do sistema tático. O modelo tático representa a organização coletiva de uma equipe de futebol. Então tem a parte ofensiva, a defensiva, as transições e bolas paradas, tudo dentro das organizações que são necessárias para que uma equipe de futebol tenha condições de praticar um bom futebol. Ela deve respeitar a cultura do clube, perfil dos jogadores e a filosofia do treinador. Então, veja, o modelo tático ele está interligado com a cultura do clube, porque dependendo do clube que você está trabalhando, na maneira que você está, às vezes, propondo um modelo tático, a cultura daquele clube, às vezes, é completamente diferente. Então, você precisa ter essa percepção, esse entendimento para você construir o teu modelo tático. O perfil dos jogadores, que daí você precisa ter ali as características individuais, e a sua filosofia, né? O teu pensamento de modelo de jogo, tá? Para estar implementando, criando um modelo tático ideal para que tudo funcione de uma maneira bem simples e prática. E aí, ó, quais são os principais modelos táticos e suas características hoje dentro do futebol moderno? Então, o primeiro, né, que a gente vai falar aqui é o 4-3-3, que é o equilíbrio moderno, né? Então, é um sistema que ali eu vou mostrar ali as forças e fraquezas, né, e dar um exemplo prático. Então, as forças seria a amplitude ofensiva, os triângulos no meio, que geralmente podem ser criados ali dependendo que você vai trabalhar, da forma que você vai trabalhar, né? Se você vai fazer esse 4-3-3 com um volante e dois meias, se vai fazer com dois volantes e um meia, enfim, esse triângulo no meio é que causa uma diferenciação na construção do jogo ofensivo. Os triângulos, né, eles são, na verdade, em todos os setores, eles são criados nesse sistema 4-3-3, seja ele nos corredores laterais e corredores centrais. E a pressão alta bem organizada. Você consegue fazer uma pressão alta no campo do adversário com muita organização. Quais são as fraquezas desse sistema? É a vulnerabilidade entre linhas se os volantes não forem agressivos. Então, se for um volante que esteja com mais características de organização do que de marcação, né, a tua equipe utilizando esse sistema vai estar um pouco vulnerável entre linhas. E o exemplo prático é usado por Guardiola no Barcelona e Klopp no Liverpool, né?
Então, é um exemplo prático que você pode observar nessas equipes, né, na época que o Guardiola estava no Barcelona e na época que o Klopp estava no Liverpool. Tá? Beleza? O próximo modelo tático, né, ou sistema tático, como queira chamar, é o 4-4-2, que seria o clássico adaptado, que, na verdade, esse 4-4-2 já existe já há um bom tempo. A variante, né, em linha, então você tem bloco compacto, a defesa sólida e tem o jogo direto, porque você trabalha com extremos, pontas, que você vai colocar e imprimir velocidade, principalmente nesses corredores laterais. A variante em linha, que eu falo duas linhas de 4. Você trabalhando no 4-4-2, duas linhas de 4. E a variante em losango. Então, o meio fica povoado, né? Ele oferece uma condição melhor de você povoar esse meio campo e controlar mais o jogo, as ações do jogo. E as triangulações curtas. Um exemplo prático seria o Simeone no Atlético de Madrid, com linha baixa e transições rápidas. Tá? Então, cada um aqui fez aqui um exemplo prático. Então, esse exemplo do 4-4-2 seria o Simeone no Atlético de Madrid, né? Trabalhando em linha baixa e transições rápidas. O outro sistema tático que nós vamos comentar aqui agora é o 3-5-2, que é um sistema da estabilidade. Por quê? Porque você consegue, com as movimentações dos alas, você consegue manter essa estabilidade tanto ofensivo como defensivo. Então, a força, né? Quais são as forças, né, desse sistema? Os três zagueiros, eles garantem cobertura, e os alas, né, eles trabalham dando amplitude e também profundidade em alguns momentos. As dificuldades e as fraquezas exige pulmão dos alas, os alas precisam ter muita capacidade física, além da técnica, né? E pode sofrer contra times que exploram diagonais rápidas. Por quê? Nessa condição dos alas atacando no momento ofensivo, oferece condições dos atacantes, os pontas, criarem situações em cima dos três zagueiros, explorando essas diagonais rápidas, né? Um exemplo prático, né, é o Antônio Conte na Juventus, Chelsea e Inter. O Conte gosta muito desse sistema 3-5-2, ele utiliza em quase todas as equipes, e pode observar nessas, tanto na Juventus, no Chelsea e na Inter de Milão, você pode observar que ele trabalha muito nesse sistema tático, nesse modelo tático. O próximo modelo é o 4-2-3-1, né, que ele tem um controle do meio, porque você trabalha sempre com dois volantes, né, que protegem a defesa, e o meia central criativo organiza o ataque, juntamente com os outros dois pontas, que são, na verdade, são meia atacantes, ou meia pontas, vamos chamar. Tá? Qual que é a fraqueza? Se o 10 não for ativo sem bola, o time perde intensidade defensiva também. No trabalho na recomposição defensiva, se esse 10 ele não for marcador, não tiver intensidade na marcação, o time vai ficar com dificuldade nessa questão. Um exemplo prático é a Alemanha campeã do mundo em 2014. Né? Então, utilizou esse sistema, o 4-2-3-1. E o sistema tático, agora que nós vamos comentar, o modelo tático, é o 3-4-3, que é uma versão ofensiva moderna, tá? Onde você, em vez de trabalhar no 3-5-2 com meio, você trabalha com três atacantes. Né? Então, quais são as forças desse sistema? É a largura no ataque, né? Porque você está colocando os pontas mais abertos, e uma superioridade por dentro com três zagueiros. Então, você estipula essa superioridade, né, com os três zagueiros ali, trabalhando também na questão da ofensiva. E as fraquezas seriam um espaço nas costas dos alas, né, que o ataque adversário pode utilizar dessa questão. Trabalhar nas costas dos alas, que tem muito espaço nesse setor. Um exemplo prático
é o Guardiola no Manchester City, nas últimas temporadas. Ele tem utilizado esse sistema, o 3-4-3, variando um 4-3-3, enfim, ele tem feito muitas dessas mudanças dependendo de jogo a jogo. O próximo modelo tático, sistema tático, seria o 4-1-4-1, que você faz uma pressão e compactação. É essa a característica desse sistema. As forças seriam a linha média muito agressiva, que facilita a pressão pós-perda. Essa pressão pós-perda, principalmente no campo do adversário, é muito interessante fazer, né? Porque daí você vai ter ali uma questão, né, de pressão rápida, muito agressiva. E as fraquezas exigem um volante de elite, no famoso 5, para sustentar o equilíbrio, que é aquele 1 que vai ficar na frente da linha defensiva. O exemplo prático é o Tite na seleção brasileira de 2018. Né? Utilizou esse sistema 4-1-4-1. Ok, pessoal? E aí, ó, como escolher o modelo ideal? Como escolher o sistema tático ideal? Primeiro, você tem que ver o perfil do elenco, quais são os jogadores disponíveis e suas características, a filosofia, a sua filosofia como treinador, se você é ofensivo, se você é reativo ou se você é misto, tá? O adversário também, você tem que escolher o modelo de acordo com o adversário, a adaptação pontual sem perder identidade. E o momento do jogo, depende muito do momento do jogo, que pode começar em um modelo e terminar em outro. A gente tem visto isso muito no futebol moderno em alguns jogos, e você vai constatar que isso acontece sempre. Começa num modelo, começa num sistema, e aí já troca após alguns minutos do jogo, tá? Principalmente fazer alguns tipos de adaptação em relação ao adversário. Ok? Aí, pessoal, conceito-chave. O número é só o começo, porque o que importa é a dinâmica, né, do sistema. A organização defensiva, a ocupação de espaços no ataque, que seria uma organização ofensiva, as transições rápidas e os ajustes durante o jogo. Porque de acordo com o adversário, de acordo com como ele se posiciona, de acordo com como ele se movimenta, de acordo com como ele se impõe, de acordo com o modelo de jogo que ele joga, aí você vai alterar, né, a dinâmica da tua equipe para que ela possa vencer as dificuldades durante o jogo. Ok? Aí agora, né, terminando aqui, eu vou terminar a gravação, nós vamos fazer um exercício prático para os treinadores. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, aproveita e já faz você também aqui, que está junto comigo aqui nessa aula. Pegue o seu time atual e responda. Qual o modelo tático você utiliza hoje? Ele explora os pontos fortes do seu elenco. Quais são as principais vulnerabilidades que você percebe? Quais são as dificuldades que esse teu sistema tático você tem na tua equipe hoje, nesse momento? E que ajustes pequenos poderiam melhorar o equilíbrio. Lembre-se, o modelo tático ou sistema tático é a roupa que veste a sua ideia de jogo. Se ele não serve no seu elenco, você precisa mudar imediatamente. Se você quer se aprofundar mais nesse tema e entender como adaptar seu modelo de jogo às fases daquilo que você precisa treinar, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição de uma aula completa sobre modelos táticos, gratuitamente, mas só por um tempo limitado. E eu vou deixar também um vídeo aqui na descrição também, para você poder assistir outros vídeos a respeito de análise tática, sistemas táticos, aqui no canal Futebol Top Expert. Vejo você no próximo vídeo e numa próxima oportunidade.